2013, integrante da missão humanitária Global Smooth Flotilla, desembarcou no Rio de Janeiro após ser preso e deportado por Israel. Nico fazia parte do grupo internacional que tentava romper o bloqueio marítimo imposto à faixa de Gaza, levando ajuda civil e denunciando o cerco humanitário. A embarcação foi interceptada por forças israelenses em águas internacionais, com relatos de uso de drones e disparos de advertência antes da abordagem. Meu coração está ainda nas prisões de Israel junto com os meus companheiros, passando esse perrengue que é estar na prisão de Israel. Cara, a abordagem foi terror. Imagina um filme de terror dos piores que você já viu. Só que em vez de ser durante 1 hora de filme ou 1h30, é durante 30 horas, né? Enfim, a intercepção, a abordagem com fuzis, pistolas, apontando pra gente, falando pra gente o que fazer, o que não fazer. A gente tá muito bem treinado do que fazer pra não escalar a violência, mas a gente sempre com medo de fazer alguma coisa que não agrade e de ter alguma represália, e que principalmente a questão de dar alimentação, né? A gente teve acesso à água durante as 15 horas até chegar ao porto e depois, mas, por exemplo, a companheira Greta não teve acesso à água em garrafa fechada, né? Ela tinha acesso à água que ela nunca sabia qual era a origem dessa água, então ela não podia beber. A falta de ficar sem se alimentar, sem uma refeição firme, sem conseguir ir no banheiro e sendo violentado constantemente a partir do momento que a gente chegou no porto, sendo violentado, empurrado, puxado, arrancado nossos pertences, não é nada agradável, né? A gente sabia aqui que ia se enfrentar, que a gente podia se enfrentar, mas numa hora que você se encontra com essa realidade, é horrível, né? Eu fui vendado os olhos e colocaram um lacre na minha mão quando colocaram dentro do carro jaula, né, para levar para prisão. Só que é isso, a gente nunca sabia para onde a gente estava indo. Na hora que entrei no carro, eu não sabia se eu estava sentado de lado, se eu estava sentado de frente. E o próximo que entrou de trás de mim, eu via só os tapas e os socos que ele estava levando, e eu, enfim, sem conseguir enxergar nada, com as mãos presas, machucando. Foi uma situação horrível. Esse é o modus operandi, né? O que eles fizeram com a gente não é o mínimo, não é nem um décimo do que fazem com o povo palestino, né? Essa fome que a gente teve durante 30 horas é a fome planejada que eles fazem com o povo palestino, e essa violência da intercepção, esse armamento militar, né, da marinha que fizeram contra a gente, é o que fazem com a Palestina, mas a nível nuclear e a nível de explosão, né? Os ataques que a gente sofreu na Tunísia e nas águas internacionais perto, entre Sicília e Creta, entre Itália e Grécia, mais ou menos aí no mapa mediterrâneo, foram muito graves, né? Mas infelizmente nada se compara com as bombas que são jogadas no povo palestino, que matam crianças, que matam civis, que já mataram mais de 66 mil civis e que continuam, né, com essa política genocida, né? A gente conseguiu que eles dêem um recuo, né, temporário, mas eles continuam querendo acabar, né, uma limpeza étnica com o povo palestino. Apesar de tudo que a gente sofreu, tudo que a gente viveu lá dentro, posso falar por todos os meus companheiros que estão lá dentro ainda, com certeza que a determinação é muito grande pelo fim do genocídio na Palestina, pelo fim do bombardeio em Gaza e por uma Palestina livre do rio ao mar imediatamente, né? Nico e outros tripulantes foram detidos, interrogados e mantidos sob vigilância militar por vários dias até a deportação. No aeroporto do Galeão, a chegada do ex-prisioneiro se transformou em um ato político. Manifestantes exibiram bandeiras palestinas e cartazes pedindo a libertação dos ativistas ainda presos, enquanto parlamentares e movimentos sociais denunciaram o uso de força desproporcional de Israel e cobraram respeito ao direito humanitário internacional. Um ato também de heroísmo do companheiro, visto que foram lá praticar uma ajuda humanitária, com o que vai ser os desfechos e com uma mudança internacional em relação ao que é a Palestina e a defesa do povo. O conflito, na minha opinião, pode ter o seu final bélico cessado por hora, mas as contradições e a necessidade de representação e de defesa do Estado palestino seguem. Não dá para ter um povo sem um território, não dá para ter um povo sofrendo genocídio. Por isso é fundamental que a gente garanta uma Palestina livre do rio ao mar. Sobretudo que a pressão internacional force o governo de Israel a aceitar uma Palestina livre e soberana. É preciso que isso aconteça, é isso que deve acontecer. A paz só existirá ali na região da Palestina se nós tivermos uma Palestina livre, com viabilidade econômica e com soberania plena sobre seu território. Essa é a condição para que haja paz naquele território e que a gente consiga finalmente ter o que é justo, o que é correto para a própria humanidade. É nessa linha que a gente está prestando hoje nossa solidariedade a todos os presos da flotilha, ao Nico em especial, e claro, solidariedade irrestrita ao povo palestino que está sob julgo desse genocídio
genocídio que acontece lá e sobre o qual a gente não pode mais se calar. Siga-nos para maiores informações.